Olá, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso debate. Sou Paula Kiei-Schomer, professora de Administração Pública aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, também membro da Organização da Sociedade Civil Act for Delivery. Somos parceiros aqui do Governo do Estado de Santa Catarina, da CGE, no primeiro plano do SC Governo Aberto, e temos trabalhado já há algum tempo com pesquisas no nosso grupo de pesquisa Politeia a respeito de temas ligados ao controle. E hoje, então, nosso tema nessa mesa é sobre as articulações, as relações entre controle interno, controle externo e controle social. O que temos aprendido e quais os resultados em Santa Catarina. E para tratar desse tema, a gente tem aqui o Leonardo Valente Favaretto, que é servidor do Tribunal de Contas do Estado e mestre aqui pela UDESC-ESAG, tendo pesquisado exatamente essa relação entre controle interno, controle social e accountability. Então, boa tarde, bem-vindo, Leonardo. Temos também a Deise Cristina Vischral, que é executiva do Observatório Social do Brasil, Santa Catarina, é contadora, empreendedora social e também é nossa parceira aí no plano SC Governo Aberto, e interlocutora nesses temas e parceira em várias iniciativas. Bem-vinda, Deise, muito obrigada pela sua presença. Temos também a alegria de receber o promotor de justiça, Samuel Dalfarra Naspolini, do Ministério Público de Santa Catarina, também uma pessoa com quem a gente aprende muito sobre esses temas já há alguns anos. Ele vai falar um pouco da experiência dele, e muito obrigada, Samuel, também pela sua presença aqui hoje. E fechando a nossa mesa, temos a presença de José Rafael Corrêa, que trabalha na área de gestão fiscal e integridade pública e no colegiado de controle interno da Associação dos Municípios do Vale Europeu, a ANVI. Bem-vindo, Rafael, também nosso parceiro interlocutor aí em várias iniciativas. Então, estamos aqui completos agora, e qual é a ideia aqui? É justamente a gente trocar um pouco sobre, nesses anos todos, há muitos anos já, cada um de nós trabalha em diferentes pontos desse sistema, vamos chamar assim, sistema de controle ou sistema de accountability, e que também tem relação com o conceito de governo aberto. Ora trabalhando em governos, ora trabalhando governo estadual, governo municipal, ora trabalhando em órgãos de controle e no controle social, em organizações da sociedade civil e na academia. A gente também reflete sobre a nossa prática, dialoga com os pares, em redes. Em Santa Catarina a gente tem bastante essa experiência também de redes de controle, seja no âmbito dos municípios, como é o caso aí da Associação de Municípios do Vale Europeu, que o Rafael tem bastante experiência. Existem muitas conexões aí hoje, a gente pode chamar de redes, colegiados, interações entre diferentes entes, pensando na melhor forma de promover controle, com a participação dos controles internos das prefeituras, mas também na interação com o controle social, com conselhos, com observatórios, e na interface também com as demandas e contribuições que vêm do Ministério Público e do TCE, como órgãos aí de controle externo, ou também com a CGE e CGU, no que afeta também os municípios, quando se trata de relações e recursos do âmbito estadual e federal. E, no caso, a gente tem também a rede de controle, que talvez a Deise possa mencionar um pouco, enfim, que também é um espaço de interação entre vários órgãos que estão debruçados sobre a temática do controle. E o Leonardo também explorou na tese, na dissertação, na pesquisa, como se dá essa relação entre controle interno e controle social, mas também no que toca ao controle externo, no caso exercido pelo Tribunal de Contas. Então, são temas que a gente vem debatendo e vem tentando aprimorar as nossas práticas. Mas também há obstáculos para isso, né? Também temos desafios para que, enfim, o que pretendemos que o controle sirva, né? Para que serve controle? Por que promovemos controle? Quais os objetivos que a gente quer alcançar? Mas por que às vezes a gente, mesmo tendo objetivos similares, comuns, entre diferentes instâncias, órgãos de controle, nem sempre a gente consegue fazer, digamos assim, desenvolver o potencial dos nossos sistemas de controle. Então, estamos aqui, né, como parte da Semana de Governo Aberto, e nos pareceu que essa discussão seria propícia para essa semana também, no diálogo, não só com os colegas aqui de Santa Catarina, mas com colegas de todo o país que vêm também trabalhando esses temas e com quem, eventualmente, a gente dialoga. Então, essa semana é muito rica para a gente
como oportunidade para isso. E lembrando também que esse debate, esse tema faz parte do nosso plano de governo aberto de Santa Catarina, no compromisso que a gente chamou aqui de articulação em governo aberto e controle social com municípios. Então, entendendo que Santa Catarina, além desse processo que ocorre no âmbito estadual, já tem um processo bastante desenvolvido, amadurecido em alguns municípios do estado, em algumas regiões, como é o caso da região do Vale Europeu, mas como o trabalho dos observatórios mostra em diferentes regiões, que já temos aí uma trajetória, uma caminhada de articulação entre esses mecanismos de controle. Então, dito isso, feita essa introdução, a gente vai fazer a seguinte, vão ser 2 rodadas. Na primeira rodada, a gente vai começar com o Samuel, depois a Deise vai entrar na conversa, o Leonardo, e vamos fechar o bloco com o Rafael. Nesse primeiro bloco, eles vão responder um pouco essa pergunta, né? Desde onde eles estão, de onde eles atuam, onde eles têm vivido esse tema, o que eles destacariam como aprendizagens e resultados na interação entre controle interno, controle externo e controle social. Depois a gente faz uma segunda rodada, em que a gente vai falar um pouco dos fatores que facilitam, dos fatores que dificultam essa relação, e também como a gente pode avançar a partir do que já sabemos, do que já aprendemos. Então, vou passar a palavra para o Samuel e, na sequência, para os demais. Muito obrigado, professora Paula. Muito feliz, muito honrado pelo convite. Eu gostaria de agradecer aqui as entidades organizadoras da Semana Governo Aberto, a Controladoria Geral da União, a Controladoria Geral do Estado, os municípios de Osasco e São Paulo, e toda a interlocução dessa iniciativa fantástica aqui em Santa Catarina, que nos permitiu, neste painel, trazer um pouco da experiência do nosso estado aqui para debate em um evento de âmbito nacional. Agradecer e registrar minha alegria em reencontrar aqui a professora Paula Kies-Schomer, parceira do Ministério Público, pesquisadora na área da gestão pública em Santa Catarina, com um enfoque em accountability, em responsabilidade, na questão dos controles como prevenção e promoção de práticas de boa gestão. A alegria de encontrar velhos parceiros aqui também, das leads relacionadas ao patrimônio público em Santa Catarina, o executivo José Rafael Correia, da Associação dos Municípios do Vale Europeu, pesquisador e auditor do Tribunal de Contas Leonardo Favaretto, e a empreendedora social e contadora Deise Wistral. Um prazer estar com vocês, colegas, vai ser muito produtivo este debate. Eu acho que, em primeiro lugar, professora, eu gostaria de destacar por que a temática do controle interno entrou significativamente, de forma definitiva, na agenda do Ministério Público. O Ministério Público já há alguns anos é identificado pela população, pela nossa sociedade, como uma instituição voltada para o combate à corrupção, e a nossa preocupação com os controles internos surgiu da nossa participação na rede de controle da gestão pública no estado de Santa Catarina. Essa iniciativa, que é reproduzida no país inteiro, que teve lugar, teve como principal propulsor de início o Tribunal de Contas da União, em alguns estados é conhecido como o Fórum contra a Corrupção, os FOCOS, né? Ela coloca para discutir em pé de igualdade, num ambiente aberto, num ambiente muito franco, órgãos relacionados à tutela do patrimônio público, mas que não tinham uma tradição, não tinham o hábito de conversar. Né? Órgãos federais, órgãos estaduais, municipais, judiciais ou extrajudiciais, e a partir dessa interlocução, na rede de controle aqui em Santa Catarina, nós passamos a perceber a relevância e a eficácia deste instrumento das unidades de controle interno, justamente porque a Controladoria Geral da União já tinha uma experiência prévia de fomento a essas unidades no estado do Mato Grosso do Sul. Essa experiência foi trazida, apresentada aqui em Santa Catarina, e isso coincidiu com uma reflexão interna desenvolvida pelo Ministério Público a respeito das dificuldades que, então, nós enfrentávamos na área da tutela do patrimônio público. Nós
nós ainda possuímos, né, bastante afetada no final do ano passado por uma modificação legal, mas o nosso principal instrumento de trabalho neste segmento era a ação de improbidade administrativa, pela qual o promotor de justiça investigava e buscava a punição de agentes públicos envolvidos em ilícitos graves, mas nós percebíamos que este instrumento ele tinha limites. Ele tinha limites no tocante à sua eficácia, porque uma ação judicial demora, o resultado nem sempre é o que nós esperávamos. O Ministério Público passava a ser procurado e provocado a atuar em situações que afetavam a gestão pública, mas não necessariamente eram ou poderiam ser capituladas como atos de improbidade administrativa, e nós percebíamos que nós necessitávamos de um instrumento para atuar na prevenção. Porque um instrumento punitivo, por definição, ele chega apenas após a ocorrência do ilícito, né? E nós percebíamos, já com a atuação, tendo por base a lei de improbidade durante alguns anos, que mesmo as punições, elas não ensejavam o efeito de desestímulo, de dissuasão de práticas ilícitas, de práticas ímprobas que nós esperávamos. Mesmo municípios que tinham enfrentado uma atuação muito forte do Ministério Público, punitiva, inclusive no plano criminal, naquela estrutura administrativa, passados alguns anos, inclusive substituído o grupo político dominante naquela cidade, as práticas irregulares continuavam. As práticas irregulares continuavam. Então, havia ali uma questão estrutural que os nossos instrumentos punitivos não alcançavam, e esse debate a respeito do controle interno, ele veio preencher essa lacuna na atuação do Ministério Público. Nós já tínhamos, na área do patrimônio coletivo, programas estruturantes, nós tínhamos um programa de fomento à transparência muito bem sucedido aqui no Estado, em larga medida pelo apoio que nós tivemos das associações de municípios, e o professor José Rafael aqui presente foi fundamental nesse processo. Mas o controle interno, apostar no controle interno, nos permitia romper essa barreira de isolamento que separava o promotor de justiça do gestor público, de alguma maneira conquistar e garantir um aliado nessas lides, porque o controlador nessa interação com o promotor, ele cresce, o promotor cresce no seu trabalho, e fundamentalmente nós qualificaríamos a nossa atuação, porque nós passaríamos a resolver no plano administrativo o que poderia ser resolvido no plano administrativo e levaríamos a responsabilização judicial, aí sim com ação de improbidade, aquelas questões que, tendo passado pelo controle interno, efetivamente se revestiam de uma gravidade que exigia a sanção judicial. O programa, então, institucional, ele foi alicerçado com a contribuição de todos os órgãos participantes da rede de controle da gestão pública do Estado. Por isso ele recebeu o nome de programa Unindo Forças, justamente por essa meta, por essa convocação geral a um esforço comum de prevenção às práticas ilícitas, e tem sido, professora, já o Unindo Forças vai para o seu 8º ano, uma experiência fantástica, né? Desde dos diagnósticos relacionados à atuação das controladorias municipais, nós já realizamos 3 diagnósticos estaduais, passando pelos os seminários regionais, em que nós conseguimos colocar para conversar controladores, prefeitos municipais e promotores de justiça, e foi muito interessante, porque ali se percebeu que nós tínhamos alguns antagonismos aparentes, mas pontos de convergência essenciais no que concerne a preocupação com o patrimônio público que a gente poderia construir a partir de então, e tudo que o programa construiu em termos de modelos de atuação para os nossos promotores, termos de ajustamento de conduta, a consolidação da tese de que a função de controle é função de Estado e, portanto, deve ser exercida por servidores efetivos. Essa foi uma grande conquista, em tese estimulada pelo Unindo Forças, que hoje foi reconhecido e prestigiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público como um programa modelo nessa área, e hoje
Unindo Forças, a experiência catarinense de fomento ao controle interno consta na página do Conselho Nacional do Ministério Público como algo a ser reproduzido pelas outras unidades do Ministério Público no país. A gente pode detalhar problemas e percalços logo na sequência, mas os resultados obtidos, eu diria que o principal resultado obtido foi a ultrapassagem dessa barreira, que indicava que a administração e controle não dialogavam, a ultrapassagem dessa barreira e toda a pauta construída a partir de então, que tem nos permitido, em grandes, pequenas e médias cidades, finalmente desenvolver um trabalho preventivo eficaz no que toca à proteção ao patrimônio público. Professor, acho que para um primeiro contato é isso, claro, de forma paralela, aproveitando a presença aqui da doutora Deise, o Ministério Público articulou também, inclusive mediante sugestão de atuação dirigida aos nossos promotores, doutora Deise, que eles atuassem nas suas comarcas, estimulando a criação de órgãos de controle social, em especial o Observatório Social do Brasil, pela trajetória reconhecida, pelo trabalho notável desenvolvido em cidades por todo o país, em especial aqui no Paraná e em Santa Catarina, e também em relação ao controle social, a percepção geral entre os nossos promotores é de que esta nova figura, esta nova entidade, ela só vem acrescentar ao nosso trabalho, a preencher lacunas que a atuação tradicional, formal, processual, punitiva, tarefas que esse modelo tradicional de atuação não conseguiu alcançar. Então, a nossa busca por uma aproximação cada vez maior com o controle social também para fortalecer a bandeira da defesa do patrimônio público em todos os desafios que ela ainda enfrentará nos próximos anos. Professora, de início é isso, devolvo a palavra, mais uma vez, muito agradecido. Excelente, Samuel, muito obrigada. Você traçou aí um histórico muito interessante, né, da origem, das motivações dessa aproximação e também colocou muito claramente os resultados alcançados. Muito obrigada, foi super clara a sua exposição e foi um ótimo começo. A gente já tem pergunta para você aí no nosso chat no YouTube, depois se você quiser dar uma olhada aí enquanto a gente conversa, mas a gente vai deixar as perguntas para depois dessa primeira rodada. Então, vou passar imediatamente para a Deise, e inclusive ela pode emendar aí no que o Samuel acabou de dizer. Deise, fica à vontade. Olá, boa tarde a todos, né? Então, primeiramente agradeço o convite, né? Para a gente, como Observatório do Estado, também é muito importante estar aqui nessa semana de governo aberto, né? Pelo evento da CGU, e contando com esses nossos parceiros aqui nessa mesa, né? Nesse painel. Então, né? A gente tem uma caminhada na área do controle social, né? Que já tivemos avanços, com certeza, mas ainda tem muito a fazer. Né? Inclusive, na segunda-feira, a gente. Né, eu vou começar um pouquinho a história do momento atual para trás. Então, na segunda, inclusive, a gente promoveu pelo Sistema USB uma live, né? Para relembrar um pouquinho dos 10 anos da LAI, né, da regulamentação da LAI, né, que aconteceu essa semana, né, então, a comemoração dessa década, né, e a gente justamente refletiu o quanto houve ou não de avanços, né, em relação à transparência, em relação à participação cidadã e ao controle social, né, então a gente sabe que são assuntos que a gente já há uma década, né, vinha tratando e discutindo e debatendo lá atrás também, né, pela sociedade civil organizada, mas a gente vê que ainda tem muito a avançar, né? Com certeza a LAI é, né, uma das ferramentas que veio contribuir muito, principalmente com o trabalho dos observatórios, né? Mas a gente tem uma caminhada muito longa, né? Então, assim, aqui em Santa Catarina, né, para a gente é muito importante pelo Observatório de Santa Catarina fazer parte desse projeto, desse grande programa, né, de parceria para o governo aberto. Então, né, iniciou lá em 2020, né, essa nossa participação também junto com a CGE, junto com a UDESC, né, fazendo esse trabalho e sendo um dos representantes da sociedade civil organizada. O observatório está agora completando o seu 4º ano, né, em outubro, vamos comemorar 4 anos, e na época, né, como o doutor Samuel colocou,
a Rony, né, que vinha trazendo muito, fazendo essa articulação com o Dr. Samuel na época, né, então, naquele período que ele estava, né, junto ao Comitê de Moralidade Administrativa, e sempre foi muito importante a participação e o apoio, né, essa atuação em rede, como o Dr. Samuel colocou, da sociedade civil organizada, né, do nosso papel como controle social, junto aos órgãos de controle. Então... Daisy, só um segundo. Sim. Você poderia falar um pouco mais perto do microfone? O pessoal está ouvindo o seu áudio um pouco baixo. Eu vou aproximar aqui, ok. Isso, obrigada. Me avisem se melhorou um pouquinho. Então, a atuação, né, do Observatório de Santa Catarina iniciou em 2018, né, como eu comentei, mas essa história, né, do trabalho dos observatórios aqui no estado, ele já vem de longa data, né? Então, hoje, inclusive, eu falei com os presidentes, né, um dos nossos observatórios mais antigos aqui do estado, e, né, da cidade de Itajaí, justamente, né, da região aí do Rafael, né, da Anvi, que é o de Itajaí, que iniciou os trabalhos em 2008. Então, né, quanto tempo estamos falando aí de atuação de controle social, mas a gente ainda vê, assim, né, que temos muito a caminhar, né? Então, o Observatório do Estado, né, tem vários braços e vários projetos, né, vários eixos de atuação, e um deles é na educação. Então, ok, melhorou um pouquinho o microfone, ok. Então, o Observatório do Estado, ele tem, né, várias frentes de trabalho, né, geralmente olham para o observatório naquele papel de acompanhamento de licitações públicas, né, o acompanhamento dos portais da transparência, mas a gente tem, né, muitos outros projetos e frentes de trabalho, um deles a própria participação também no próprio programa OGP. E recordo também, Paula, né, até a respeito do prêmio de gestão pública, né, que temos aqui no estado, né, que na última versão, né, houve até a coordenação pela rede de controle. Então, foi muito importante essa participação, trazendo o controle social para perto, né, fazendo essa provocação ao cidadão, né. Então, o nosso desafio no observatório, com certeza, ele é diário, né? Eu gostaria também de ressaltar até o trabalho das diretorias, né, que têm atuado junto ao Observatório do Estado, que são lideranças, né, que estão, né, nossos diretores hoje estão em várias cidades do Estado, também lá desempenhando um papel junto à sociedade civil e atuando conosco, né, no Observatório do Estado. Então, hoje, Santa Catarina, né, vamos dizer, talvez tenha até esse destaque, né, pela atuação no controle social, porque nós somos o segundo estado que mais tem observatórios hoje. Nós temos 30 cidades, né, onde atuam os nossos observatórios sociais. Mas claro que essa caminhada ainda é longa, né, e a atuação junto à rede de controle, ela tem feito muita diferença, né, porque a gente consegue, de fato, levar as situações que a gente observa no dia a dia, no controle social, diretamente aos órgãos públicos, né? Então, a gente consegue esse acesso de forma mais fácil, né? Pelos caminhos formais, com certeza, mas pelo fato da rede de controle dos órgãos oficiais, né, de controle oficial, conhecerem já a atuação do observatório, então eles conhecem um pouco, né, da metodologia de trabalho que a gente realiza. E o nosso papel sempre é instigar o cidadão, é trazer o cidadão para participar, é fazê-lo entender que a qualidade do serviço público é responsabilidade dele também, né? É algo que ele deve acompanhar, que ele deve participar. Então, eu poderia dizer nesse momento, Paula, né? A gente tem muito a caminhar ainda, mas aqui no estado, né, a gente já tem um trabalho belíssimo desenvolvido, né, pelos nossos 30 observatórios no estado, e sem dúvida que o que mais faz diferença é, de fato, a participação cidadã, né, a gente precisa da participação, né, do cidadão no dia a dia para realmente fazer isso tudo acontecer. O observatório é formado, né, nós temos no estado hoje em torno de 600 voluntários, e a gente
oferece, né, toda a capacitação para que esses voluntários, né, compreendam como que funciona, né, a metodologia do controle social, a metodologia do sistema USB, né, seja para, né, através, por exemplo, da força-tarefa, né, um trabalho que o Ney, né, coordena junto à rede de controle também, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, com outras redes, inclusive. Então, o trabalho, né, da força-tarefa, onde a gente capacita o cidadão para entrar nos portais da transparência, acompanhar, né, e verificar lá, né, como que está acontecendo isso no seu município, né, fazê-lo entrar e questionar e entender e verificar, né, naquele olhar de, né, como que o dinheiro está sendo gasto no meu município. Então, esse é um dos principais papéis, né, do observatório, a gente instigar que o cidadão entenda, né, que a gente tem, né, uma frase que a gente utiliza muito no sistema USB, né, que é o indignar-se é importante, mas a atitude é fundamental. Então, né, não basta reclamar, não basta cruzar os braços, né, reclamar de que as coisas não estão funcionando, mas a gente tem meios para participar e fazer diferença, né, contribuir com a melhoria da gestão pública. E o observatório é um desses canais, né? Passo a palavra à Paula. Muito obrigada, Deise. É bacana que você menciona, fica claro, né, tanto na sua fala como do Samuel, a importância dessas redes, né, das redes entre órgãos de controle, mas das redes entre os próprios observatórios também, que trocam muita experiência dentro do estado, em outros estados. A gente está recebendo aí o Felipe também, nosso tradutor, bem-vindo, Felipe. Mas voltando à questão das redes, você menciona a rede de controle aqui, que foi organizadora e também, enfim, com a liderança também da CGU. Eu vi que o Rodrigo está aqui assistindo com a gente, o Rodrigo Debona, que é da CGU aqui em Santa Catarina, tivemos o Orlando também, o próprio TCU também, que estava liderando a rede de controle naquele momento. E a ideia de eles estarem à frente da organização de um prêmio que temos aqui em Santa Catarina, um prêmio de boas práticas em gestão pública, foi justamente na linha do que o Deise e o Samuel também tinham ressaltado, da gente pensar mais na valorização da boa gestão, na prevenção, né, num trabalho mais de controle interno, de fortalecimento da relação controle interno-controle social, para que a gente evite os problemas que gerem improbidade, corrupção, etc., né, e que a gente melhore a gestão. É muito mais um foco em melhorias na gestão com transparência e com cidadania. O tema do prêmio sempre foi transparência com cidadania, entendendo que a transparência também não é um fim em si, mas ela serve à cidadania, e a Deise mostrou claramente como isso é feito no âmbito dos observatórios, e por isso a LAI é fundamental, né, você falou 10 anos da LAI, da Lei de Acesso à Informação, que a gente está comemorando essa semana, ela foi um divisor de águas, realmente, na maneira como se faz controle social, como é possível o cidadão acessar as informações, usar as informações, e o próprio controle se beneficia da LAI, porque muitas informações que eram inexistentes, elas passam a ser sistematizadas e disponibilizadas por força da LAI. Mas, como você diz, ainda não usamos todo o potencial da LAI e das informações que temos. Temos até já uma pergunta ao Samuel sobre isso, que ele pode responder na segunda rodada, de também porque que a LAI, na visão dele, ainda é considerada pelo Ministério Público uma lei menor, talvez não esteja entre as prioridades, mas vou passar então agora para o Leonardo, para ele dar continuidade aí nessa conversa. Eu já quero deixar uma pergunta para a Deise, para não esquecer, porque acho que seria legal, Deise, dessa experiência que a gente tem em Santa Catarina, você falou, dos 30 observatórios, se você teria, assim, algum destaque, tipo, exemplos de observatórios municipais que conseguiram avançar justamente porque dialogam de uma forma mais próxima, mais colaborativa com o controle interno nos municípios, e onde isso é difícil. Por que é difícil? Vou passar para o Leonardo, então, enquanto a Deise vai se preparando aí. Obrigada. Leonardo, está contigo. Obrigado, professora Paula. Muito boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite e participar da Semana de Governo Aberto, em nome da professora Paula, que a semana está sendo promovida pela CGE, em parceria com a CGU, Prefeitura de Osasco e São Paulo, e é uma satisfação enorme poder estar presente nesse painel junto aos demais painelistas, a maioria dos quais eu já conhecia, outros tive a oportunidade de conhecer hoje, que certamente são pessoas que contribuem de uma forma ou de outra, seja possível a implementação e o prosseguimento do programa de governo aberto em âmbito local. Dessa forma, também contribuindo
para o título desse painel, que é a articulação e interação entre os controles interno, externo e social. Eu gostaria de destacar a importância do programa de governo aberto, em especial em âmbito local, porque traz consigo um enorme desafio e, ao mesmo tempo, também uma grande oportunidade para aproximar o cidadão da gestão pública, na medida em que trabalha não só com o conceito de transparência, mas também trabalha com conceitos de participação cidadã, accountability, combate à corrupção, e com vistas a tornar os governos melhores, dessa forma mais responsivos, responsáveis, transparentes e eficazes, com a ajuda da sociedade civil organizada. Sobre o tema desse painel, o que temos aprendido e quais os resultados em Santa Catarina da articulação entre os controles interno, externo e social, além da experiência como servidor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, posso compartilhar também um pouco da experiência que tive e dos resultados na recente pesquisa que fiz no âmbito do programa de mestrado profissional da UDESC-ESAG, da pesquisa intitulada Sistema de Controle Interno como Instrumento de Accountability e de Participação Social. Essa pesquisa ela teve origem a partir de algumas dúvidas, quando se pensou em como acontece essa interação entre os controles institucionais e o controle social, e foi principalmente motivada com base no programa Unindo Forças, que o Dr. Samuel, como muito bem já colocou, é um programa promovido pelo Ministério Público e que atua fortemente no fortalecimento e também no diagnóstico das controladorias municipais. Então, a partir daí se pergunta, né, como os controles internos dos municípios catarinenses, no caso, que foi o foco da pesquisa, têm trabalhado para ampliar a participação social, quais são esses mecanismos que facilitam o controle social e também contribuem para o aperfeiçoamento do controle interno, e quais são os avanços, né, avanços e deficiências dessa relação. Então, para entender como se dá essa relação, no curso da pesquisa foram identificadas algumas ações já desenvolvidas por órgãos de controle e também seus parceiros em Santa Catarina, e entre essas ações, posso destacar aqui muitas práticas postas em prática pelos Ministérios Públicos Estadual e pelo Ministério Público Federal. Essas práticas, elas têm como enfoque o aprimoramento da governança, dos controles internos e também a transparência nos municípios. Eu posso citar aqui como uma das principais práticas dos Ministérios Públicos o fortalecimento da transparência, que é o ranking do Nacional de Transparência desenvolvido pelo Ministério Público Federal. Esse ranking é extremamente completo, feito com todos os municípios brasileiros e que ranqueia a qualidade da transparência dos municípios, né? E, além dessa ação, os Ministérios Públicos também atuam no fortalecimento das ouvidorias, do controle social, de forma geral, das controladorias municipais e das câmaras municipais, e em especial também, como eu já citei, no âmbito aqui estadual, o programa Unindo Forças, né, que teve como enfoque os municípios catarinenses e buscou traçar um diagnóstico da situação das controladorias municipais e, assim, fortalecê-las. Bom, além dessas práticas identificadas de fortalecimento dos pilares porque permeiam o programa Governo Aberto, também são identificadas algumas ações em que demais órgãos de controle atuam para aprimorar essa interação entre os controles. Entre elas, eu posso destacar aqui que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina atua com ciclos de estudo do controle ciclos de estudo do controle público da administração municipal, ciclos esses que são palestras realizadas com enfoque em servidores que atuam no controle interno, assim aproximando o controle interno e o controle externo. Também é desenvolvido o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, em que analisa indicadores de transparência e interação também entre os controles interno e social. Posso destacar, no âmbito da CGU também, ações desenvolvidas como a Escala Brasil Transparente e diversos programas de integridade e orientações emitidas pela CGU. Entre elas, o Programa de Integridade, o Programa Time Brasil,
orientações sobre lei anticorrupção, orientação para a criação de ouvidorias e corregedorias municipais, conferências, o próprio governo aberto também, desenvolvido no âmbito da CGU, e a plataforma Fala BR, que é um recurso tecnológico excelente, que aproxima também o cidadão da gestão pública. Mais especificamente no âmbito de Santa Catarina, também o programa SC Governo Aberto, né, que, como a professora Paula mencionou no início, foram firmados já 4 compromissos, né, que primeiro ali entre o incentivo e aprendizagem compartilhada e a articulação das iniciativas entre os governos e sociedade civil, no âmbito estadual e municipal, também o aprimoramento do processo de aquisição e contratação pelo Poder Executivo, a promoção da participação social e transparência ativa, 4 compromissos firmados aí no âmbito do programa SC Governo Aberto. Bom, dessa forma, a pesquisa ela identificou as ações que foram realizadas no âmbito do controle interno e externo, que fomentam também o controle social, e dessa forma buscam dar subsídio aos cidadãos para que consigam, de fato, exercer o controle social e contribuir para o aprimoramento da gestão pública. Na pesquisa ainda foram sistematizados um conjunto de medidas que podem ser adotadas pelo sistema de controle interno, em conjunto com os demais órgãos de controle e sociedade que possam contribuir para o incentivo da participação social e também a promoção de accountability. Essas medidas, elas foram sistematizadas e analisadas por meio de um modelo construído com base nas funções básicas de controladoria, muito disseminado pela CGU, entre ouvidoria, auditoria, prevenção, correção, e dessa forma pode ser sistematizado quais medidas que o controle interno pode implementar para aproximar essa participação social e também promover a accountability. Medidas essas que contam com a participação de diversos atores, entre eles os 3 atores que fomentam os 3 tipos de controle. Então, a pesquisa teve como resultados essa sistematização dessas medidas. E aqui mais para frente eu posso comentá-las com um pouco mais de profundidade. Em resumo, identificou-se... Encontrei isso na internet. Em resumo, identificou-se que, de fato, foram feitas até o momento diversas ações. Então, temos aprendido muito com essas ações no âmbito aqui de Santa Catarina, ações essas que merecem a ser sistematizadas e elencadas para que seja mais fácil de disseminar e aprimorar essas ações por outros órgãos de controle também, e assim facilitar o exercício do controle social. Bem, para a introdução, eu acho que era isso. Eu devolvo a palavra à professora Paula. Muito obrigada, Leonardo. Foi muito bacana acompanhar a sua pesquisa, né? Você que vinha com muitas questões sobre a interação controle externo e controle interno, porque atua no Tribunal de Contas, e via que também, fortalecendo o controle interno, a gente também facilita e amplia a possibilidade de atuação do controle externo. E aí, na pesquisa, você descobriu, bom, mas para o controle interno se fortalecer, ele também precisa fortalecer a participação cidadã e o controle social. Então, a gente vê uma cadeia mesmo, né, de um sistema em que, para a gente fortalecer o sistema de controle como um todo, a gente precisa fortalecer cada uma dessas partes. E nessas funções também que você destacou, né, de ouvidoria, auditoria, correição e prevenção, porque a gente pode pensar como pode se dar a participação cidadã em cada uma delas. E também a relação aí, como a gente discutiu na sua banca, né, dos órgãos específicos de controle interno que tem essa função, mas também com outras áreas da gestão e com os conselhos, por exemplo, porque também a gente conversou bastante, eu lembro da sua defesa, falando que na realidade a gente tem muitos municípios, a maioria dos municípios é muito pequeno, né, não tem necessariamente uma equipe ou uma estrutura específica de controle interno. O controle interno tem que estar disseminado também, né, em toda a gestão, e o controle mais próximo da gestão, apoiando a gestão, facilitando a gestão, e fazendo isso sempre em diálogo com o controle social. E é isso que a gente vai ouvir também do Rafael agora, né, que vivencia proximamente aí a realidade do controle interno em municípios de uma mesma região, mas com diferentes portes, diferentes experiências.
Então, Rafael, está contigo agora para fechar essa rodada. Bom, boa tarde a todos. Um prazer, né, estar aqui com esse grupo aqui, né, participando dessa sala. Agradecer o convite para a gente poder estar aqui, né, falando um pouco da nossa experiência. Paulo, assim, né, eu acho que como eu sou o mais velho aqui do grupo, né, a gente tem uma história, na realidade, toda aqui para estar contando aqui dessa parte do controle interno. Eu acho que é importante a gente ressaltar que as controladorias, na realidade, do município, né, dos municípios, né, e até da CGU, né, ela não tem 20 anos ainda, né, são mais novas que 20 anos, tem menos de 20 anos. E, na realidade, na região da ANF, né, da Associação hoje dos Municípios do Vale Europeu, se começou a discutir isso no começo dos anos 2000, com o advento da LRF, que começa, em que um dos pilares dela é a questão da transparência, né, colocada lá dentro também, e a parte do controle é muito forte. Os municípios começam a se organizar nessa parte de criar controladorias. E aí a gente não tinha uma parceria ainda, né, doutor Samuel, com na realidade, o MP, e nem tampouco o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Leonardo, já tinha algo montado, na realidade, sobre controle interno. A gente foi montando algo de experiência de puxar, de discutir, buscar, na realidade, informações sobre isso. E aí se começou a montar as controladorias dos municípios, né, fazendo, né, tirando experiências um pouco do que vinha sendo proposto para a União, e foi formado nos 14 municípios da região do Médio Vale do Itajaí. Naquela época, obviamente, para a gente trabalhar de forma mais harmoniosa, o que a gente acabou fazendo? Criando um colegiado dos controladores internos da região e se ajudando mutuamente um ao outro. O pessoal podendo colocar suas dificuldades, né? Porque no começo, quando a gente falava em controle interno, doutor Samuel, o que era visto controle interno? Era visto como dedo duro. Aqui que é o controle interno, é o dedo duro de dentro da organização. Então, assim, tinha toda uma resistência até para se colocar e se formar e se entender da importância do controle interno, inclusive como uma forma de proteção para a administração municipal. Criado, na realidade, as controladorias, formado a questão do colegiado, a gente começou a estruturar, na realidade, um pouco melhor as controladorias dos municípios, e com o tempo também foram aparecendo as legislações. A LAI, na realidade, foi um pouco mais para frente. A gente já tinha a LRF, que já falava, na realidade, das audiências públicas, dos relatórios que tinham sido publicados, né, que tinham sido colocados, né, em sites, informações e tal. E aí veio a Lei Complementar 131, que é a chamada Lei da Transparência, e coloca isso mais evidente. E ela, na realidade, vai sofrendo mutações, alterações, a Lei Complementar 131, que é a regulamentação mais nova, é do decreto agora 10.540, que começou efetivamente a ter, na realidade, efetividade, digamos mesmo, a partir de agora. Então, veja que essa parte, né, da transparência continua sempre em mutação. E o controle interno sempre fazendo parte junto dentro do município com essa parte da transparência também. Veio depois a LAI, e aí o pessoal faz mais alguma mudança, ajusta mais uma vez a controladoria para se trabalhar em cima disso. E, obviamente, nesse período todo, a gente passou a ter essas parcerias com as entidades. Parceria com a MP, né? O doutor Samuel já veio nos buscar e dizer, olha, a gente quer fazer algo sobre transparência, fazer uma avaliação dos sites sobre transparência, colocamos à disposição, fomos para lá, apresentamos nossos sites e fomos fazendo uma conversa, um diálogo entre a MP e, na realidade, a região e os municípios da região, principalmente, e a gente conseguiu trabalhar numa proposta, né, doutor Samuel, que foi uma proposta, eu acho que talvez, né, não sei se talvez é ideal para todos os lados, mas é que foi possível naquela época e que o pessoal conseguiu construir e trabalhar essa questão da transparência nos municípios da região. A gente participou, né, o Leonardo citou aí alguns rankings que foram colocados, a gente teve, né, Leonardo, o ranking do próprio MP federal, que acabou fazendo sobre isso, tivemos, na realidade, a CGU, tivemos, na realidade, ranking do TCU também, e os municípios foram se adaptando. E dentro da associação, a gente sempre criou uma forma de estar fazendo uma cobrança em cima dos municípios e fazendo uma avaliação de como estava, na realidade, a publicação dos municípios da região. Isso fez com que fosse sempre melhorando cada vez mais e vários municípios da região do Médio Vale fossem até parar no Fantástico, nos jornais a nível nacional e tal, se destacando. Por quê? Por estarem, né, no ranking muito bem colocados. Mas, claro que isso não era tudo.
a gente precisava sempre estar melhorando, na realidade, esses sites. E a gente foi buscando parcerias também com os próprios observatórios municipais. E aí, Deise, me permite até responder, né, uma questão que a Paula colocou, né, uma parceria, né, Paula, que a gente tem aqui muito forte com o observatório, que a Deise, eu acho, conhece muito bem também, que é de Brusque, né, uma parceria muito forte, né, que já tem lá o observatório com a Prefeitura de Brusque. O doutor Samuel participou da semana lá também, pôde ver isso também lá na região de Brusque, quando a gente fez a semana de transparência lá no município de Brusque, e onde já acontece, na realidade, um pouco disso, nessa interação entre, na realidade, o controle interno, né, e também o observatório municipal. A experiência do observatório municipal, na realidade, de Brusque, trouxe para nós um programa vai ser implementado também nos 14 municípios da região do Médio Vale do Itajaí, que é o Observador Social Mirim, onde a gente começa já a falar dessa parte de controle, transparência, né, e participação social já na escola. Então, é um programa muito bem sucedido, colocado ali na região, que a gente acabou levando também. Estamos agora na fase agora desse ano, ficamos parados esses 2 anos, infelizmente, da pandemia, estamos recuperando agora e retomando isso, né? Boa parte dos municípios da região já começou a trabalhar como Observador Social Mirim. Então, acho que assim, a ideia agora era estar passando, né, Paulo, um pouco dessas experiências, a forma que a gente vem trabalhando na região, e a forma é um pouco isso, é parceria com os órgãos e, na realidade, o principal é o colegiado forte, né, com os 14 municípios da região. Acho que, para começo, Paulo, seria esse um pouco da nossa experiência. Excelente, Rafael. Foi muito bom você trazer o antes da LAI, né? Quer dizer, lembrar que não é um processo dos últimos 10 anos, na verdade é dos 30 anos aí, né? Que você falou desde a LRF, depois a Lei da Transparência, a LAI, esse arcabouço institucional que a gente foi construindo. E acho que a experiência do colegiado de controle interno da ANVIA é muito rica, porque, como você falou, os municípios vão criando um fórum também de aprendizagem compartilhada, né? De um ajudar o outro, e usam esses rankings, esse diálogo com outros órgãos como um impulsionador, como uma referência, mas vão criando as suas próprias maneiras de aprimorar o controle interno na relação aí com o controle social, controle externo, etc. E assim, para contextualizar para o pessoal que é de outros estados, né, acho que é importante comentar que Santa Catarina é um estado com uma tradição de associativismo municipal, né? A gente tem já de muito tempo também uma construção que a ANVIA, a Associação dos Municípios aí do Vale Europeu, que o Rafael atua há muitos anos, a ANVIA é uma das mais destacadas nesse trabalho. Então, esse trabalho, os municípios articularem entre si, trabalharem demandas conjuntas, que são regionais, muitas vezes, mas, sobretudo, as questões de capacitação, de aprendizagem, né, de estar atento aos novos temas, às novas demandas, é um trabalho muito interessante que as associações de municípios fazem. E acabam sendo um canal também para o controle social ou controle externo chegar numa diversidade maior de municípios, que seria difícil, às vezes, chegar em todos, mas por meio das associações, desse trabalho, que já é feito nas regiões e no sistema estadual como um todo, a gente consegue chegar e ter ótimos interlocutores, como é o caso aí da experiência do Rafael. Muito obrigada também, Rafael, por ter trazido também o exemplo de Brusque e outros exemplos, né? E depois também você pode nos falar, quem sabe na próxima rodada, também sobre, né, onde é difícil, por que é difícil, que fatores que não contribuem para que a gente consiga avançar. Bom, então agora a gente vai fazer uma segunda rodada, mas antes eu gostaria de trazer também aqui alguns comentários do chat e perguntas. O Gregory Pavan colocou uma pergunta ao Dr. Samuel: por que o Ministério Público não tem empenho quando é instado a ajudar ou confirmar ao mínimo cumprimento da lei? Por que o MP ainda vê a lei como uma lei menor ou inferior? Obrigada aí, o Gregory, pela pergunta. A gente tem vários comentários aqui de pessoas, enfim, agradecendo, parabenizando e valorizando essa oportunidade de estar aqui no debate hoje. A Flávia aqui comenta sobre a participação cidadã como algo que precisa evoluir muito. Então, um exemplo, a pouca participação nos conselhos dos usuários de serviços públicos. Essa questão da participação dos conselhos de usuários é um dos temas também no nosso plano de governo aberto aqui em Santa Catarina, mas, Flávia, você tem razão, né, esse é um canal muito interessante e que a gente pode aprimorar muito mais para aproximar também o controle social, o controle, de modo geral, dos serviços públicos, da melhoria dos serviços com quem usa os serviços, a diversidade de cidadãos que usa os serviços e pode estar dentro, né, participando com a gente do desenho, da avaliação e da melhoria da qualidade dos serviços.
O Rodrigo também fez um comentário aí sobre o Unindo Forças, que é bem importante, que além de diagnóstico sobre a controladoria, né, como o Leonardo tinha falado, o Rodrigo também fala que foram importantes esse trabalho do Unindo Forças para diagnosticar e analisar os sistemas internos de integridade. É o tema da pesquisa aí também do Rodrigo, que está fazendo o doutorado também nessa área, é servidor da CGU, mas tanto na sua pesquisa de mestrado e agora também no doutorado, né, mas também pela sua trajetória como servidor, o Rodrigo é um ótimo exemplo de uma pessoa que faz a conexão entre os tipos de controle, né, ele é um servidor de um órgão de controle interno, que é a CGU, mas sempre foi um entusiasta, um estimulador do controle social, e sempre procurou estimular em toda a sua trajetória, aí algo que a CGU também fez bastante. A Florência destacou aqui a importância da questão do porte dos municípios, né, como a gente articula com municípios menores e a sua realidade. Então, talvez se o Rafael e a Deise também puderem comentar mais sobre isso depois, como é que vocês veem essas diferenças ou particularidades, né, dos municípios menores. O Leonardo também, eu lembro que a gente debateu isso na sua defesa. O Luiz Joaci, ele comenta que é preciso que o poder público dê condições e subsídios, capacitação e equipamentos para as pessoas exercerem adequadamente sua função de conselheira nos conselhos de políticas públicas. Então, esse também é um ponto muito importante, que se vocês puderem comentar, né, em que medida, quando a gente fala em controle social, ou também na abertura do controle interno para a participação cidadã, a gente pensa nos conselhos como um canal privilegiado para isso, sim, não, em que condições. Eu lembro que esse tema também apareceu no trabalho do Leonardo. Bom, temos uma dúvida aqui do Gui Adrianinha, uma dúvida quanto à ouvidoria. Quando a ouvidoria tem como ouvidor um funcionário ou chefia de livre nomeação, o que fazer? Pois não há resolução de conflitos que tenha a prefeitura como irregular, não haverá resolução. Não sei se alguém poderia ajudar aí na resposta a essa pergunta. Também aqui o município tinha o DOC, porém havia muitas reclamações. Agora está fora do ar, sem sistema, e o acesso tirado, impossibilitando o conteúdo. Fui demitida ao fazer denúncias à ouvidoria. Então você está trazendo também a sua experiência, né? Então o que acontece quando a ouvidoria talvez, né, não é um canal que você, como servidora, conseguiu utilizar, né, bem, ou pelo contrário, sofreu retaliação, né? Muito bem. Bem, então, agora então eu vou fazer uma rodada de volta, se vocês quiserem comentar essas questões já agora, ou depois a gente tem mais um tempinho, mas agora a gente vai inverter a ordem, então, começando pelo Rafael, para falar um pouquinho, bem, disso tudo que a gente já aprendeu, né, o que podemos fazer para ir além, e onde é que estão os obstáculos, os desafios, Rafael? Bom, eu falei um pouco né, rapidamente da história, né, como a gente atuou, como os municípios vêm atuando nessa parte ali da controladoria nesse período, nesses 20 anos, digamos ali, né, ou menos de 20 anos, e claro que sempre teve dificuldades, né, com certeza, e as dificuldades são muitas, né, desde a parte, né, de sistematizar tudo, você ter a questão tudo sistematizado, colocar no site, publicar. Quando a gente começou, na realidade, por exemplo, a ser montados os rankings, né? E aí a gente, na época, eu passei um telefone, fui atrás do Dr. Samuel e disse, doutor Samuel, o ranking nós estamos com dificuldades, porque na realidade o MP federal pede num formato, a gente, né, o Tribunal de Contas fala no outro formato, CCU em outro formato, e os municípios ficam no meio, na realidade, disso. Então, a forma de solicitações, né? E aí a própria questão dos observatórios também, né? Às vezes a forma que pede. Então, isso acaba sendo diferenciado, os municípios ficam meio perdidos, na realidade, em cima disso. Então, porque não tem um órgão que vai lá e define, não, é exatamente esse é o padrão que tem que ser das publicações. Por mais que a gente tenha agora o decreto 10.540, ele também não é exaustivo, ele não vai, na realidade, colocar todos os pontos que devem ser publicizados. Então, acho que essa parte de construir, né, melhor essa parte de transparência é algo que os municípios vão ter que evoluir ainda. Na pesquisa agora feita, né, do Interagir, né, Leonardo, que foi feito pelo Tribunal de Contas, aí pergunta, né, e aí o doutor Samuel vai lembrar da pesquisa lá atrás do Unindo Forças também, quando perguntava para os controladores, né, qual é a principal atuação dentro, né, e aí acabava aparecendo
repassar informações aos órgãos de controle. Então, assim, com a principal atividade, na realidade, da controladoria. Por quê? Porque, por força de lei, tem essa questão toda, tem que, hoje, se manda o esfinge para o Tribunal de Contas, as mudanças do esfinge agora tendem, na realidade, a colocar para mais áreas diferentes, Leonardo, lá dentro também, do próprio formato do esfinge agora, mas a gente tem, na realidade, isso, e isso é algo que realmente talvez traz um pouco de dificuldades também para as prefeituras, essa forma toda de estar dando conta dessa demanda também, de estar respondendo, trabalhando, enviando informações em cima disso. E eu acho que também, obviamente, ao longo do tempo, as mudanças que foram tendo das legislações, não só específicas de transparência, mas outras legislações novas, que forçam você também estar correndo atrás para verificar se está atendendo. A gente está no período agora que vai mudar para uma nova lei de licitações, onde os municípios também têm obrigações, onde se fala também nessa parte de controle, sobre fiscalização de contratos, gestão de contratos, de que forma vai estar se atuando, e aí a gente está, mais uma vez, correndo atrás. E como as estruturas, eu acho que o diagnóstico também mostrou isso, são pequenas, isso acaba trazendo essa dificuldade, a gente dar conta dessa demanda toda. Trabalhar a legislação, atender, na realidade, os sites, cuidar dos portais, manter, por exemplo, uma ouvidoria bem feita também. Então, acho que esse trabalho todo, de forma conjunta, Paulo, que acaba trazendo um pouco de dificuldade para o dia a dia nessas implementações, melhorar, na realidade, ainda mais a parte de transparência e de governo aberto dentro dos municípios. Ótimo, Rafael. O Daniel Felício de Brusque está aqui, ele fez um comentário, que os gestores públicos não devem ter receio de se relacionar com o observatório, temos que ser parceiros. E assim procuramos trabalhar aqui em Brusque, e o contato é sempre harmonioso. Legal, Daniel, obrigada pela sua presença e por toda a sua experiência aí também fazendo isso, fazendo essas pontes. E o Rafael comentou sobre esse desafio da padronização, que é um dos temas de um projeto que a gente está iniciou recentemente também aqui em Santa Catarina, que é uma rede de padronização de dados abertos em compras e contratações públicas. Porque justamente esse problema que você falou, que muitas vezes municípios têm demandas sobre informação similar, só que em diferentes formatos. Então isso gera um retrabalho e gera uma dificuldade de comparação também entre os dados. E por isso a gente está com essa iniciativa agora dessa rede de padronização, também envolvendo aí um conjunto de municípios, que é uma demanda que veio dos municípios, veio do município de Blumenau, e agora a gente está envolvendo mais municípios da região da ANVI, e também em diálogo com os órgãos de controle, com o pessoal da Secretaria de Administração aqui do Estado, que também trabalha com compras e contratações abertas, enfim, dentro também, ligado aí ao nosso compromisso no Plano SC Governo Aberto. Então, está aparecendo aí o comentário do Daniel na tela, obrigada, Daniel. O Joaci também colocou que, a meu ver, o modelo das ouvidorias no Brasil está equivocado. Em regra, o ouvidor é de livre nomeação e exoneração, inclusive o titular da OGU. Sem mandato é difícil a ouvidoria ser efetiva. Não sei se algum dos colegas quer comentar, o Rodrigo, que está aí no chat, também, de repente, pode comentar sobre isso. E o Rodrigo também está dizendo que em breve sairá um novo artigo da pesquisa dele, dizendo que o suposto sistema interno de integridade é insuficiente, já que a média é uma pessoa, isso não é sistema. Mas eu fico me perguntando, Rodrigo, provocado aí pela tua pergunta, e não sei se os colegas querem comentar, porque eu fico pensando, quando a gente pensa que o controle interno é quem tem a função específica do controle interno, ou como é o caso da ouvidoria, que é uma função bem específica, ou uma função de auditoria, ou quando a gente pensa que o sistema de integridade, na verdade, ele envolve vários setores da gestão e também suas interfaces aí com o controle social, com os usuários, etc., É uma dúvida que eu tenho, mas a gente pode também conversar em outro momento. E temos mais uma pergunta aqui também, qual órgão seria superior a um prefeito municipal? Não sei se você puder complementar a pergunta, mas enfim, muito obrigada, Rafael, e eu vou seguir então aqui na nossa rodada, acho que agora é o Leonardo, certo, Leonardo? Fazendo a ordem inversa de antes. Certo. Aproveitando as perguntas e também o que estava sendo dito, inclusive pelo Rafael, essa questão dos municípios, especialmente os menores, e principalmente quando se fala em padronização, há também uma dificuldade muito grande dos municípios menores em se adequarem às exigências da lei ou normativos, porque, de fato, possuem uma estrutura muito menor, como o Rodrigo muito bem colocou aqui no chat, existe apenas um servidor no denominado sistema de controle interno,
o que conceitualmente já poderíamos imaginar mais de uma pessoa, por ser um sistema, ou o órgão central. Como também já colocado aqui no chat, e também identificado na pesquisa como um fator que dificulta um pouco, que pode dificultar um pouco essa questão da interação entre controle interno e social, especificamente, é o caso de um servidor exercer mais de uma função. Isso como ouvidor e como outra função como controlador interno, e muitas vezes acumulando função de contador. Isso também foi diagnosticado pelo programa Unindo Forças, né, como algo que acontece também, talvez até em menor escala, mas que não é uma boa prática. Então, de fato, temos ainda alguns fatores que podem dificultar um pouco essa questão da interação e evolução entre o controle interno e externo e social, né, e isso é algo que realmente deve se pensar para adotar estratégias para que os municípios menores também sejam atingidos e façam parte dessas de boas práticas, né? O Rafael também havia colocado que essa diferença entre exigências de órgãos de controle para as controladorias, né? Quando ele colocou que a função principal das controladorias respondida por meio do programa Interagir, que, fazendo um parênteses, o programa Interagir foi um questionário que o Tribunal de Contas de Santa Catarina enviou aos municípios catarinenses, às controladorias, fazendo um diagnóstico também mais apurado, e isso faz parte de um programa maior entre todos os tribunais de contas, mais capitaneado aqui pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, que, por sua vez, demonstra a preocupação que tem aí com os controles internos. Mas o que o Rafael muito bem colocou é essa questão da dificuldade de o Tribunal de Contas pedir um modelo de informação que estejam disponíveis no portal da Transparência, Ministério Público e outro, e, de certa forma, a padronização, como a professora Paula já bem colocou, feita em parceria com a UDESC e Prefeitura de Blumenau, se não me engano, vem certamente para contribuir e minimizar esses efeitos, né? Como fatores que contribuem para essa interação, a gente pode citar, como já foi citado aqui, o próprio governo aberto, que pode sim ser buscado, aderido por demais municípios, né, em âmbito local, e isso certamente atua como um facilitador dessa interação. O programa de governo aberto atua em algumas frentes, que expande aí os horizontes e amplia os braços aí do controle social, em especial, e dá muita importância para essa atuação conjunta da sociedade com os órgãos de governo. Acho que consegui traçar um pouquinho de alguns fatores que facilitam e outros dificultam. Se tiver alguma pergunta que tenha que ser respondida pelo chat, eu me coloco à disposição também. Muito obrigada, Leonardo. Depois, se der tempo, eu queria te perguntar como é que você vê, antes o doutor Samuel falou que no Ministério Público ele entende que houve uma mudança bastante grande de visão, perspectiva sobre como o Ministério Público pode trabalhar, né, menos depois, a posteriori, e mais preventivamente. Se você entende, Leonardo, que no Tribunal de Contas também a gente estaria caminhando para uma visão de trabalho mais preventivo e como isso muda a ação também do controle externo. Mas vou deixar você, talvez, se der tempo, a gente volta a essa questão. Vou passar agora para a Deise, para os comentários dela sobre, né, os caminhos aí para a gente avançar, Deise, e os obstáculos. Ok. Bom, né, sobre a questão do exemplo, né, que você me solicitou, Paulo, né, acho que o Rafael já colocou, né, a gente realmente tem o Observatório de Brusque aqui também, né, como um berço de boas práticas, né, para os nossos observatórios, mas eu não posso ser injusta, né, todos os nossos observatórios têm excelentes trabalhos aí, né, nas suas cidades, nos seus municípios, e os observatórios têm desenvolvido, né, em Santa Catarina, vários trabalhos, né, como eu tinha já comentado, em várias frentes, né, como exemplo, capacitação para fiscais de contrato,
trabalhos de avaliação dos portais da transparência, né, e para realmente esses portais serem de transparência e não de aparência, né, e também outro exemplo, né, a questão do sistema Monit Legis também, que a gente utiliza pelo observatório, que acompanha também a produção legislativa, né, e os gastos das câmaras de vereadores, por exemplo, e essa atuação do controle social no município, ela é mais facilitada quando essa atuação em rede, que o próprio, né, Rafael colocou, né, da região ali, ela acontece de uma forma mais tranquila, e claro que não foi uma construção rápida, foi uma construção de longo prazo, né, onde esses atores todos participaram aí juntos né, com certeza de muitas discussões ao longo desse tempo, para hoje chegar nesse momento e reconhecer a importância do controle social, né, como exemplo ali na cidade de Brusque. Mas isso, né, também tem acontecido em vários outros municípios e também em municípios menores, né, eu percebi aqui que foi colocado a respeito de algumas dificuldades, né, dessa atuação do controle interno ou do controle externo, né, nos municípios menores, e claro, o controle social também tem as suas dificuldades, porque a gente também depende, né, da participação cidadã. E a respeito, né, do que pode facilitar e do que pode dificultar, né, o que dificulta essa caminhada do controle, o avanço do controle social, né, eu posso dizer que o que contribui, né, com certeza a tecnologia contribui muito, porque a gente consegue né, chegar ao cidadão de uma forma mais fácil, mais rápida, né, hoje principalmente pelo celular, pelas redes sociais, né, de mostrar para ele esse contexto, né, do quanto é importante ele participar da gestão pública, do quanto é importante, né, a atuação dele no município, né, no local onde ele mora, porque é ali que ele enxerga os problemas, né, e as soluções, né, para poder levar essas discussões ao poder público. Né, lembrando que o nosso trabalho como observatório social, ele é sempre propositivo, né, não é de denúncia. Então, a gente justamente quer que o cidadão perceba o que pode ser melhorado no seu município e que isso seja levado, né? Nós, como observatório, somos um instrumento para isso, onde a gente, então, faz, né, esse contato com a área pública para poder levar essas soluções, esses questionamentos, né, via LAI, né, via diversos projetos que os observatórios desenvolvem aí nos municípios, né? Sem dúvida que a questão das parcerias, né, da atuação em rede também colabora, facilita muito esse trabalho, né? A gente não tem como atuar sozinhos. E a questão da educação, né, também com o exemplo que o Rafael trouxe a respeito do observador Mirim, né, que aí acontece de forma, né, assim, realmente exemplar, né, na região ali de Brusque. E nós temos, né, o trabalho do Observador Mirim hoje já em várias outras cidades, outros estados, né, no sistema OSB. A gente acredita que a gente precisa atuar na educação, né? Então, né, essa discussão justamente, né, da articulação entre os controles está aqui trazendo questões, né, de correção muitas vezes, né? Como que vai se atuar para corrigir, para melhorar, para aperfeiçoar esse controle, mas a gente também tem um papel muito forte no sistema OSB a respeito da prevenção e da educação fiscal e cidadã. Então, e como dificuldade, Paula, colocaria a questão da, vamos dizer assim, da falta de comunicação, vou usar essa expressão. A gente sabe que a gente precisa aperfeiçoar a comunicação para que exista mais engajamento do cidadão também, né? Muitos ainda não conhecem o observatório social, não conhecem, muitos não sabem o que é o controle social. Então, a gente precisa também aperfeiçoar essa questão, né, de uma consciência social, né, para que o cidadão entenda qual que é o papel dele, o que ele pode fazer, né? Então, assim, desde né, de como usar a ouvidoria, por exemplo, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma caminhada muito grande, a educação facilita, né? Mas a gente precisa aperfeiçoar a comunicação para poder promover maior engajamento do cidadão para, de fato, participar. Então, devolvo a palavra à Paula. Ótimo, Deise, muito bom, muito importante, você, assim, 2 pontos que eu queria destacar da sua fala, né, que você disse dos observatórios terem uma atuação propositiva e não voltada à denúncia, né, ou pensando numa questão de punição, e agora você destacou isso do trabalho, que é um trabalho de longo prazo, de educação fiscal, educação cidadã, conscientização sobre os problemas que são coletivos e sobre como cada um de nós, cada cidadão pode contribuir, que canais ele tem para fazer isso.
além do observatório, conselhos, ouvidorias, que a gente já mencionou aqui, associações, enfim, projetos, né, que canais a gente cria para o cidadão converter esse desejo que ele tem, muitas vezes de ver as coisas melhorarem no seu município, às vezes a indignação, sei que muitos observatórios também surgiram por indignação com algum escândalo de corrupção, a gente teve isso como base, mas aos poucos, quando a gente vai se aproximando da gestão pública, a gente vê, poxa, não é só isso, tem muita gente interessada e muito servidor qualificado, como é que a gente pode contribuir desde a sociedade civil para encontrar soluções, melhorar a qualidade de serviço, melhorar a gestão. E isso faz também com que a gente fuja do risco que temos, né, no discurso, nas práticas de combate à corrupção, de adotar uma certa demonização da gestão pública, da política, e a gente sabe como isso é perigoso, né, e conecta então com o que o Samuel tinha dito lá no início da nossa conversa, né, que também a função do controle, de não ser a posteriori, de não ser voltada à improbidade depois que ela já aconteceu, mas a gente se aproximar. Então o caminho para isso, né, meio que o nosso argumento geral aqui é como a gente, ao se aproximar, a gente aprende, a gente quebra mitos, a gente quebra visões simplificadas também da realidade, né, que colocam, toda administração pública é ineficiente, ou todo político é corrupto. Não, tem diferenças, a gente precisa perceber essas diferenças, estimular o que é positivo, né, e enfim, desestimular o que é nefasto para o bem público. E justamente essa semana o Sistema OSB está promovendo a Semana da Cidadania, né, onde o tema da nossa campanha esse ano, que é justamente nessa semana, é o voto consciente, né, de realmente fazer esse cidadão pensar que a participação cidadã dele começa no voto, né, não termina ali, não termina na urna, né, mas começa, né, ele tendo consciência já sobre o papel dele como cidadão no voto. Então, essa semana a gente está trabalhando esse tema, né, em todo o Brasil, aí nos nossos observatórios. Fundamental nesse ano, né, em particular. Bom, antes de passar para o Samuel, vou ler aqui alguns comentários também do chat. Pergunta aqui do Antônio, se é possível em apenas um órgão público englobar os controles interno, externo e observatório social. Eu diria que é justamente essa ideia de redes, né, de redes de controle, em que a gente tem os diferentes órgãos, cada um com sua função específica, algumas funções que são sobrepostas, mas é nessas redes que a gente pode ver as complementaridades, onde é que um ajuda o outro, não necessariamente que seja um único órgão, né, mas que a gente tem, assim, funções que são complementares e se articulam, dialogam, se comunicam, e ao se comunicarem mais, podem ter um resultado melhor para o sistema como um todo. O Elias diz aqui que nesse ano a terceirização de merenda completa 25 anos de corrupção, e isso se aplica em muitas cidades do país. Queria saber como a CGU pode centralizar e atuar nesse segmento. Em São Paulo são 70 cidades. Aí eu mesmo já vou dar minha opinião aqui, Elias, que sim, temos muitos exemplos de corrupção, né? O Observatório, eu me lembro que o Observatório Social do Brasil tinha um dos temas, um certo período, foi a questão da merenda escolar, porque sim, temos muitos problemas com fraude, a chamada aí máfia da merenda, mas a gente também tem muitos exemplos de municípios que se tornaram referência positiva na melhoria da qualidade da merenda escolar, vários. E aí, até São Paulo, se o pessoal da Prefeitura de São Paulo estiver aqui, eu acho que é um município que tem um exemplo muito interessante. Londrina, no Paraná, era um município que tinha muito problema, e com a ação coordenada também entre o Observatório, Prefeitura, Universidade, Conselho de Transparência e Controle Social, se conseguiu melhorar muitíssimo a qualidade da merenda escolar, com um conjunto de ações aí. Então, Elias, dizer que centralizar, nesse caso, como a merenda também é algo muito particular de cada município, as realidades no país são muito diferentes, talvez a CGU ou outros órgãos de controle interno e externo possam contribuir para que os municípios encontrem boas referências, boas práticas, mas eu diria que aí é um exemplo bem claro em que o engajamento dos cidadãos, dos próprios usuários, dos estudantes, suas famílias, dos observatórios sociais, dos conselhos municipais, tanto de educação como de merenda escolar, eles precisam estar ativos, né, e encontrar também gestores públicos nas prefeituras aí dispostos a encontrar bons modelos, boas saídas, para que a gente tenha uma qualidade boa da merenda escolar. E é possível, a gente tem muitos municípios que mostram que isso é possível. E, bom, agora, você está dizendo que o sistema está avançando em Minas e Bahia, e que notamos são ações dispersas aqui e ali,
ninguém leva uma centralização no combate a este método. Bom, talvez algum de vocês possa comentar. E o professor Fabiano Halpe, que bom que você está aqui também com a gente. Fabiano, bem-vindo. Ele fala também da articulação entre os controles como algo fundamental. Você está dizendo que ainda tem muitas máfias, né? O Elias está dizendo aí que ainda temos muitas máfias e temos que melhorar. Mas, enfim, vou fechando essa rodada, então voltando para o Samuel, para ele fazer seus comentários, aí dialogando com algumas das questões colocadas, mas, sobretudo, apontando uma síntese aí do que você entende que são caminhos para avançar e os obstáculos. Perfeito, professora, obrigado. Eu queria partir de uma colocação desde no sentido da falta de comunicação, né? Eu trabalharia nessa linha como obstáculo a superar, e eu classificaria como nós ainda enfrentamos muitos preconceitos, no fundo, nessa relação interinstitucional, né? Preconceitos em larga medida potencializados pela ignorância, né? É interessante que nós somos órgãos oficiais ou relacionados, de alguma maneira, à gestão pública, atuando no combate de uma cultura que está presente nas nossas próprias instituições, né? Isso tem que estar muito presente, muito. Nós devemos estar conscientes disso, né? Essa noção de que a instituição ou o órgão que tem uma atividade semelhante ou complementar é potencialmente um rival, é um concorrente, com o qual eu não devo compartilhar informação, a ideia de que a função é uma propriedade do órgão e não um dever, né? Então, eu não executo a minha função porque eu reclamo da falta de condições, mas quando alguém faz algo semelhante, eu também não gosto, porque é o meu espaço sendo invadido, e aí eu reclamo, e aí eu atrapalho. Esse tipo de conflito interno na gestão pública do país, embora eu acho que nós estejamos avançando, e o trabalho em rede favorece muito isso, ele ainda existe, e ele ainda atrapalha, né? Na questão da interação entre as instâncias de controle, quando nós conseguimos estabelecer uma rotina, uma interação positiva, um segundo impeditivo, um segundo obstáculo que eu vejo que nós devemos superar são os riscos da personalização, né? Ou seja, aquela relação é profícua porque envolve um controlador vocacionado e um promotor dedicado, o controlador B e o promotor A. Quando o promotor sai da comarca ou o controlador é substituído, aquela rotina de trabalho se perde, né? Nós temos que lutar contra esse risco. Nós temos que estabelecer rotinas de contato, consolidar fluxos para que essas relações elas sejam, claro, dotadas de um nível de confiança pessoal fundamental, mas que elas sejam vistas como relações institucionais, permanentes, né? Consolidadas, independente da vontade, da prioridade do gestor ou do representante do órgão de controle, que essa interação ela permaneça, porque, e mais uma vez eu trago a destaque aqui as alterações que a lei de improbidade sofreu no final do ano passado, os riscos de retrocesso, eles estão presentes, pessoal, eles estão presentes, né? A nossa linha não é só evolutiva, lamentavelmente, nós já tivemos aqui no Estado unidades de controle muito atuantes que sofreram bates na sua atuação por decisões políticas, por substituição de colaboradores. Então, o risco de retrocesso existe e nós devemos estar preparados para isso. No tocante às possibilidades de avanço, eu acho que, novamente, porque o nosso principal instrumento punitivo, ele foi, falando sobre a perspectiva do Ministério Público, ele foi bastante atingido no final do último ano, nós temos que desbravar novas pautas. Fala-se muito hoje, no que toca à tutela dos direitos coletivos, nos chamados processos estruturantes, né, nos quais o Ministério Público, em conjunto com os órgãos representativos da coletividade, atua no sentido da promoção de direitos mediante a construção de novas práticas, desenvolvimento de novas atividades, criação de órgãos. Novas pautas na área do patrimônio público são diversas e são abundantes.
Eu vejo um potencial muito grande, por exemplo, inclusive de modo a favorecer a interação entre as nossas entidades na lei dos direitos dos usuários dos serviços públicos, ainda muito pouco explorada pelo Ministério Público, mas que tem tudo a ver, por exemplo, com o controle social, né? Eu vejo uma possibilidade muito grande de uma atuação preventiva no que se refere a institutos próximos da transparência e do controle interno, mas ainda pouco trabalhados. Por exemplo, eu me recordo num dos eventos do Unindo Forças, em que o professor Rodrigo Debona, que sempre foi um dos nossos principais palestrantes nos nossos eventos, ele comentou durante a exposição dele numa região próspera, desenvolvida aqui do nosso estado, que o controlador deveria ter uma interação também com o sistema de fiscalização de contratos, porque, afinal, cada contrato tem o seu fiscal e daí advém um conhecimento importante sobre as atividades da administração que o controlador pode se utilizar. E naquela plateia de controladores houve uma grande surpresa a respeito, porque eles por exemplo, desconheciam uma obrigação que já existia na antiga lei de licitações e que foi reforçada na nova lei, no tocante à designação de fiscais e gestores para cada contrato administrativo firmado. Então, há um potencial aí de um trabalho preventivo, estruturante, numa esfera da atividade administrativa fundamental, que envolve muito dinheiro e toca, na verdade, constitui o foco de vários esquemas de corrupção enfrentados depois pela polícia e pelo Ministério Público. E nessa questão do levantamento de novas pautas, novas bandeiras, eu enxergo um papel fundamental do controle social. O controle social ele pode muitas vezes chegar onde os órgãos oficiais não podem. Nós temos, por exemplo, no âmbito do Ministério Público, a nossa atuação ela é ou punitiva em face da constatação de um ilícito, ou nessa nova ordem dos processos estruturantes, pelo menos quando constatada uma omissão, uma ilegalidade na atuação do órgão administrativo. Mas há toda uma pauta de relevo para a administração pública que não nasce necessariamente de ilegalidades, mas de situações que merecem reflexão e que passam despercebidas pelo cidadão, pela comunidade em geral. E o Observatório Social, as entidades de controle social podem levantar essas pautas, onde não há uma ilegalidade clara, constatada, mas onde há um possível problema. Aqui, na comarca onde eu atuo hoje, por exemplo, Deise, o Observatório levantou com grandes méritos, por exemplo, a questão do contrato de saneamento vigente aqui do nosso município com a prestadora estadual, né? Questionou a economicidade desse contrato. O Observatório Social que levantou, por exemplo, aqui, a pauta referente à situação financeira do regime de previdência dos servidores municipais, né? A respeito dos quais a dívida do município era sucessivamente parcelada com autorização legal, a Câmara de Vereadores assentia, mas o Observatório trouxe isso como uma pauta coletiva. E nessas pautas, colegas, eu vejo que nós temos um caminho interessante a avançar, porque elas não são necessariamente repressivas, punitivas, mas elas trazem à baila, elas lançam luzes sobre questões fundamentais relacionadas ao patrimônio público. Seria isso, professora? Obrigado. Poxa, Samuel, muito obrigada essa sua colocação. Assim, eu acho que lança uma agenda para a gente, né? Você falou em novas pautas para a ação do Ministério Público, dos órgãos de controle institucional, mas acho que é uma nova pauta ou novas pautas para o nosso sistema de controle, como a gente está falando, as interações entre o controle interno, externo e social. E esse papel que você coloca para o controle social, né, de identificar em cada contexto onde há os pontos de atenção, de melhoria, e como nos capacitamos para isso, como provocamos os órgãos de controle também para um diálogo, não necessariamente relacionado à improbidade, mas a outros princípios, como a economicidade, que você citou. E a Florência até destaca aqui também, né, o comentário dela, muito boa a sugestão, focar em leis que já existem e têm o potencial para trabalho preventivo e estruturante que dói concretamente na vida diária das pessoas, dos serviços públicos, exatamente. Então, assim, a gente olhar onde é que está pegando para o cidadão, onde é que está a dor,
né? E a partir disso a gente pensar o que é estruturante e como é que o sistema de controle aí pode atuar. E muito bacana também você ter esclarecido, né, que o cidadão, a participação cidadã mais individual ou como usuário de serviço, ela tem uma relevância, isso foi destacado aqui por todos, mas os observatórios e outros canais, como conselhos, etc., têm um papel importante também em canalizar, em debater, em dar sequência, seguimento, e também tem uma certa especialização, às vezes, nos temas, também no que foi dito aqui, compartilhando, buscando referências em outros municípios, né, como o Rafael também colocou ali, no âmbito de colegiados, os municípios têm seus colegiados, podem fortalecer esse canal, os observatórios têm suas redes e podem fortalecer esse canal, e aí destacando também o nosso papel aqui como academia, e o Leonardo também aí fez o mestrado conosco, né, é esse papel que a gente tem também muitas vezes de sistematizar, de buscar se aproximar por meio das nossas pesquisas, né, de identificar onde é que estão esses temas que a gente pode avançar na agenda, e é um pouco o que o trabalho do Leonardo fez, né, tipo, ó, já construímos até aqui, temos muita coisa, como ele elencou algumas delas aqui, olha, podemos ir além. E, bom, enfim, essa sua fala, Samuel, acho que foi um excelente fechamento para nos motivar, nos estimular também para a continuidade. Como disse, né, o Rafael trouxe desde lá de trás, a gente vai ver uma construção de muitos anos, muitas décadas, e que tem novos desafios também por conta do contexto que a gente está, um contexto mais difícil no mundo, um contexto, né, de desafios enormes para a coletividade, e no contexto político específico do nosso país, no nosso estado, também novos desafios, como o Samuel também falou, fragilização aí de alguns instrumentos legais e de estruturas, de órgãos, que se tornaram mais fragilizados no atual momento. A gente não pode desconhecer, desconsiderar isso, porque são fatores que, sim, né, o avanço não é linear, tem idas e vindas, tem riscos de retrocesso, então como que a gente aproveita o que a gente já sabe para fortalecer ainda mais e contrapor esses riscos de retrocesso? A gente está nos últimos minutos e a gente teve a notícia aqui, o Ney chamou a atenção que a Deise está de aniversário hoje, eu não sabia, então a gente destaca aqui. Que bom, Deise, eu não sabia, mas fico contente que você esteja conosco aqui no dia do seu aniversário, trabalhando, refletindo, né, e compartilhando conosco aí um pouco da sua experiência, sua trajetória. Então, meus parabéns para você e que, né, tenhas muita saúde, muita disposição para seguir trabalhando e nos estimulando aí também nesse trabalho que vocês realizam. Muito obrigada. Bem, temos alguns comentários aqui, vários no chat, daí depois você... bom, a gente está fechando, então o que eu vou propor agora é a gente fazer só uma rodada assim de um até breve de cada um de vocês, talvez com uma última frase, assim, né, uma síntese do que vocês levam desse debate, mas antes eu também queria agradecer à Cláudia e ao Felipe, registrando aqui a presença deles como intérprete de Libras, né? Obrigada, Cláudia, que está aí agora, o Felipe também, e a Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência da Prefeitura Municipal de São Paulo. Obrigada. Obrigada também a quem está aí no backstage, né, a todos os colegas aí da CGU, da CGE que estão conosco. E vou passar então para uma última rodada, talvez, agora não sei a ordem, vamos começar pela Deise, então, aniversariante, para as suas palavras finais. Obrigada, Paula. Obrigada, pessoal, por ter lembrado, né? Realmente, assim, para mim é um presente estar participando e contribuindo aqui, né? Representando o Sistema OSB. Então, Paula, né? Minhas palavras finais, né? Minha consideração final é a respeito, né? Justamente a reflexão que eu quero deixar, assim, é o quanto cada um de nós tem contribuído como cidadão, né? A gente sabe que esse vídeo vai ficar gravado, né? Que vai ser assistido aí futuramente por muitas pessoas, e então a gente está justamente aqui falando, né, né, dessa atuação conjunta em rede, né? Mas muitas vezes as pessoas de fora, né, pensam assim, puxa, mas como que eu, cidadão, né? Eu, dona de casa, eu, aposentado, eu, profissional liberal, né? Enfim, como eu posso participar como cidadão? Então, né, não só através do sistema OSB, através de conselhos municipais, como foi colocado também, mas a questão é
ter essa proatividade de participar, né? Até pelos conselhos municipais mesmo, né? Eu também já tive experiência, na época eu atuava dentro, né, de uma prefeitura aqui do estado, e aí tinha um trabalho junto aos conselhos municipais, onde eu percebia que muitas vezes as pessoas que compõem um conselho municipal não sabem nem por que estão ali, né? Então, muitas vezes tem que se refletir de qual que é o propósito da atuação, né, de um conselho municipal, o que ele está fazendo, né, aonde ele quer chegar. E aí, com isso, né, eu digo assim, a participação cidadã ela tem que ser uma reflexão diária, né, do que eu estou fazendo do meu papel, né, o cidadão, muitas vezes, ele busca os seus direitos, mas ele tem deveres também, né, então ele precisa participar e fazer a sua parte, né, o sistema USB está aí, né, para abraçar quem quiser participar, a gente capacita, né, ensina toda a metodologia de atuação, e agradecer mais uma vez aqui pela presença nesse painel com todos os nossos colegas. Legal, Deise, parabéns mais uma vez, tem vários parabéns para você aí no chat, e enfim, é isso, juntar a cidadania ativa, que você trouxe, com o governo aberto, que é o tema aqui da nossa semana, né, juntando esses dois, a gente tem aí o que a gente chama de coprodução de serviços públicos, coprodução do controle. Leonardo, suas palavras finais. Bom, eu acho que o que fica dessa entrega e dessa interação que a gente teve aqui são as palavras atuação em rede e proatividade, como a Deise já falou. Inclusive, parabéns, Deise, pelo aniversário. Eu digo proatividade porque não só o cidadão também deve buscar um engajamento e saber o que está acontecendo no seu município, no seu estado, no âmbito local em especial, como também os órgãos de controle devem promover e facilitar essa busca, né, e as ferramentas para que o cidadão consiga exercer o controle social, que é um direito legalmente e constitucionalmente instituído. Então, deve sim, acho que a palavra de ordem seria a articulação em rede, e todos em prol desse controle mútuo, que isso certamente aprimora a gestão, e eu acredito que seja exatamente essa a ideia do programa Governo Aberto. Obrigado, pessoal. Excelente, Leonardo, porque a Deise coloca, o cidadão precisa ter a proatividade, e você fala, os servidores públicos, inclusive os de órgãos de controle também, né, tanto a proatividade de pensar novas pautas, de pensar a sua atuação de outra forma, mas também proatividade para facilitar o exercício da cidadania. E aí eu vou lançar aqui, né, já que a gente tem governo aberto, a gente pode também ter controle aberto, quem sabe o novo programa aí para o TCE e para o MP. Rafael, para suas palavras finais. Bom, primeiramente quero parabenizar também a Deise, né? Muitas felicidades nesse dia do aniversário, estar junto conosco aí, poder compartilhar o aniversário junto conosco. Agradecer mais uma vez o convite. Tenho certeza que, na realidade, esses eventos só, na realidade, fazem que a gente consiga avançar nessa questão do governo aberto. Quando eu trouxe esse histórico para demonstrar que a gente vem construindo aos poucos, na realidade, isso. São várias experiências que a gente tem desde lá, desde criar o controle interno, trabalhar a questão de transparência, depois avançar a questão com a LAI, criar a questão dos conselhos, fazer essa participação, ter interação com os órgãos de controle e os municípios e também com os observatórios. Então, para mim, eu acho que a palavra, né, principal que fica sempre é a questão de parceria, né? Eu venho do associativismo, eu trabalho com isso, então acho que parceria seria a palavra final. Mais uma vez, agradecer a todos e colocar sempre à disposição para esse trabalho. Excelente, Rafael. Sigamos trabalhando nesse espírito da parceria que você tão bem personifica e promove, né, no seu dia a dia. Muito obrigada. Samuel? Obrigado, professor. A palavra de agradecimento a você pela organização, pelo convite, a todas as instituições que organizam esse evento fantástico. Obrigado aos debatedores, Deise, parabéns, e obrigado também pela inspiração que o Observatório traz a todos nós. E eu creio que esses valores do trabalho compartilhado, da articulação, da construção coletiva, eles, indiscutivelmente, eles são comuns a todos nós. Isso é muito positivo, né? Talvez juntos, e a partir dessa percepção de que cada um de nós tem um papel importante a desempenhar, nós possamos reafirmar, sobretudo esse ano, que é um ano muito importante para o nosso país, a ideia básica que não é individual, é da nossa Constituição,
de que não há gestão pública bem-sucedida sem controle, né? Não há serviço público sem controle, não há convênio ou transferência voluntária sem controle, não há poder de polícia sem controle, e o controle, como bem disse o Leonardo, ele aprimora a gestão, ele não dificulta, ele não obsta, ele não afasta o bom gestor, ele aprimora, e o controle democrático, ele desenvolve a cidadania, ele permite que o cidadão se veja, se encontre e se enxergue na estrutura pública que o serve. Isso é fantástico, essa é a meta que nós devemos perseguir, e eu fico muito contente, e o Ministério Público muito honrado, porque participando de eventos como esse, nós saímos ainda mais motivados para buscar concretizar a nossa missão. Muito obrigado, professor. Muito bom, Samuel. O controle contribui com a gestão, facilita a gestão, e o controle democrático desenvolve a cidadania. Muito bom. Então, a gente faz aqui uma conexão, né, dos nossos temas. Realmente, para mim, foi um prazer estar com vocês, né, pessoas que eu já admiro aí pela trajetória, mas realmente muito rico ouvi-los, e também saio motivado. Né? Tem dias que a gente fica, às vezes, um pouco, poxa, está muito difícil, né, em várias frentes aí, muitos desafios mesmo no contexto contemporâneo. Às vezes a gente fica pensando, pô, para que ficar discutindo controle? Mas essa mesa, né, e tudo que vocês fazem, e com as suas organizações, enfim, nossas redes, nossas parcerias, nos motivam a prosseguir, e esperar que isso sim, né, promova uma gestão pública mais qualificada, mais responsiva, e cidadãos mais ativos, mais próximos também da gestão pública. Muito obrigada, boa tarde a todas, todos aí, fechando aqui então o nosso evento, até mais.